Aleluia! Graça e paz, Igreja do Senhor, bom dia! Glória a Deus! Tá feliz com Jesus? Amém, então dá glória a Deus aí, aleluia, Jesus, que alegria, né? Estarmos reunidos em espírito, nessa manhã de domingo que o Senhor nos preparou, para que nós possamos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. E a lição de hoje qual é? É a Bíblia. Antes de nós começarmos, eu quero te convidar para orar, vamos orar, convidar o Espírito Santo para vir nos conduzir nesta manhã. Senhor, nós estamos em Tua presença nesta manhã, reunidos em Espírito, para aprendermos um pouquinho mais da Tua palavra. Senhor, eu coloco diante de Ti a minha mente, o meu coração. Te peço perdão pelos meus pecados, as minhas falhas, Deus. Senhor, eu rendo a Ti tudo que tenho, tudo que sou, porque tudo vem de Ti. Todo conhecimento, Pai, toda inteligência, eu rendo ao Senhor. E eu coloco diante do Senhor, eu me coloco diante do Senhor para que o Senhor me tome, para que o Senhor conduza esta aula nesse tema tão importante que é a Tua palavra. Senhor, que nós possamos entender, compreender os fundamentos da Tua palavra, a partir também da história. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, afasta todo bloqueio na mente. Meu Deus, toda barreira que venha por terra. Meu Deus, que nós possamos absorver de todo o conhecimento que será ministrado aqui. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bom, gente, olha só. Então, a lição 4 da apostila é a Bíblia, a palavra de Deus. Esta aula, ela está dividida em duas, tá bom? Então, por que eu decidi fazer em duas aulas esta lição? Porque nós vamos observar aqui no tópico 3 da lição que o autor da apostila, ele traz um pouquinho da historicidade da Bíblia. E eu achei por bem a gente estender um pouquinho no entendimento de como se deu, né, a Bíblia. Eu acho importante a gente ter esse conhecimento, conhecer a nossa história, né? Então, nós hoje falaremos sobre isso, nós vamos fazer um breve panorama histórico da Bíblia, tá? É breve e é um panorama, tá, gente? A história da Bíblia, até esse formato que nós temos, é uma história de muitos anos, então muita coisa para se ver, para se falar. E hoje nós vamos fazer apenas um breve panorama histórico para a gente poder compreender um pouquinho mais desse material que nós temos, tá? Que é a Bíblia. E nós vamos também falar sobre o tópico 4, que é um grande plano, tá bom? Então, o texto básico da lição 4 é Salmo 19, né? O capítulo todo, do 1 ao 4. Nós vamos lê-lo, porque ele respalda, né, todo o entendimento dessa lição. Então diz assim, no verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor.
A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar. A grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, quando nós lemos aqui esse salmo, nós vemos o quê? Nós vemos que o salmista, ele vem falando sobre a revelação de Deus a nós. Então, Deus, ele se revela de duas maneiras aos homens, né? Então, a primeira delas, nós vimos aqui na leitura do Salmo, é através do quê? Da criação, das suas obras, né? Como o Salmo deixa claro, os céus, o firmamento, o sol, né? Tudo isso revela Deus de uma maneira geral. É chamado de revelação geral. E aí, Deus também se revela a nós de uma maneira especial, pessoal, que é através da sua palavra, através das escrituras. Então Deus escolheu também esse meio, né, de se revelar a nós. Então, através das escrituras sagradas, o Senhor se revela a nós. Ele nos dá a oportunidade de o conhecer de uma maneira mais pessoal, especial. E, então, para a gente entender um pouquinho como se deu, né, a Bíblia. Então, assim, lá no início, quando nós vamos a Gênesis, né, a gente vê ali nos primeiros capítulos, o capítulo 1, capítulo 2, nós vemos a criação, né, e o Senhor, ele faz todas as coisas, tudo isso. No capítulo 3, nós vemos a queda, e depois vem o dilúvio, tem a Torre de Babel, e começa o período dos patriarcas, que para a gente entender um pouquinho sobre isso, então no Gênesis 1 e 2 é a criação, a gente vê Deus criador, né? E aí no Gênesis 3 nós vemos a queda, então o homem, ele desobedece a Deus e aí entra o pecado no mundo. E aqui no Gênesis 3, quando acontece a queda, Deus, ele faz uma referência já a Jesus Cristo, que é o que está citado aqui na apostila, no Gênesis capítulo 3, verso 15, né? Que é quando ele fala para a mulher que dela virá um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente, né? Então essa referência aqui já é uma referência a Jesus Cristo, ao Messias que viria, tá bom? Então, depois, seguindo aqui, nós vemos que começa a era dos patriarcas, então,
de Gênesis 12 a 36, tá? Nós vamos ver esse relato. É quando Jesus escolhe um homem, então Abraão faz uma aliança com ele, né? Que dele viria o descendente também, que vai culminar em Jesus também, tá? E depois nós vemos ali mais no finalzinho de Gênesis a história de José, né? Então, alguns de vocês já conhecem a história, né? José, ele é vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Tudo isso, aí quando inicia o êxodo, nós vemos já ali o povo de Israel, então os descendentes ali de Abraão, né, que eram os filhos de Jacó, seus descendentes ali, eles já moravam no Egito há muitos anos, né? Mas passados-se muitos anos, o faraó do Egito se esqueceu de quem era José e começou a escravizar, né, o povo de Israel, porque eles se multiplicaram demais, eles eram muito ricos, muito abençoados. Então o faraó, ele começou a escravizar o povo de Israel, e foi quando eles começaram a orar ao Senhor, pedindo que o Senhor mandasse um libertador, e ali a gente vai ver também o nascimento de Moisés. Moisés, ele é criado, né, lá no reino de Faraó, ele aprende tudo que ele precisa aprender, tudo isso, até que ele é levantado pelo Senhor para ser o libertador de Israel. Por que é importante a gente entender como que aconteceu isso? Por quê? Os registros, eles começam a ser feitos a partir de Moisés, tá bom? Então, ali no Gênesis, não havia registros escritos da história, né? Então, assim, do início da criação, do dilúvio, até Abraão, mais ou menos, não se tem uma data precisa que a gente pode colocar. Alguns historiadores colocam mais ou menos ali 3.500 anos, né? Quando a gente fala de Gênesis até Jesus, mais ou menos, eles tem alguns que colocam mais ou menos 4.000 anos, mas não é uma data muito precisa, porque os registros começam a ser feitos a partir de Moisés em aproximadamente 1.500 antes de Cristo, tá? Então, quando Deus levanta o libertador, né, e o povo passa por todo aquele processo, sai do Egito e entram no deserto, o Senhor ali no Sinai começa a dar, ele dá para Moisés as leis, né, os 10 mandamentos. E aí o Senhor fala para Moisés registrar. Então, começa-se o registro ali. Depois, Moisés, ele vai fazendo todos os registros, tá bom? Então, para a gente entender na disposição bíblica nossa, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, eles são atribuídos a Moisés, tá? Então, são registros atribuídos a Moisés. Então, os 5 primeiros livros, como você pode ver no gráfico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ok? Então, o Antigo Testamento, ele começou a ser escrito nesse período, tá bom? Aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo. 1.500, 1.600 anos, aproximadamente, antes de Cristo, tá bom? E, na sequência, então assim, para a gente entender o Velho Testamento, a gente entendeu como começou, então no início, como que Deus se comunicava com o homem. Era de forma oral, não tinha escrita,
tá? Deus começa a se comunicar de forma escrita a partir de Moisés, após a saída do povo de Israel do Egito, porque Deus entendeu que precisava se fazer o registro. Por quê? Acontece que muitas instruções que são passadas oralmente, vai passando geração de geração, se aquilo não for sendo sustentado, vai sendo perdido. E quando se é escrito, não se tem o registro, por mais que muitas vezes não é passado como se deveria, como a gente vê ao longo da Bíblia, muitas vezes, porque a instrução de Deus era o quê? Que aqueles registros que ele deu fossem sempre lidos, que era para ser o quê? Medita nela de dia e de noite, Então, tenha sempre isso, leia sempre, mas a gente vê que nem sempre foi assim. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que muitos deixaram, caiu no esquecimento e passava-se um tempo, Deus levantava alguém que descobria lá as escrituras e apresentava ao povo, aí o povo se arrependia. Então, a importância dos escritos, tá? Então, a gente verificou o início do Velho Testamento. Então, o Pentateuco, tá? O Pentateuco, por quê? São os cinco primeiros livros e são atribuídos a Moisés. Depois, nós temos no Velho Testamento os livros históricos, tá? Que vai contar realmente a história desse povo, ao longo desses séculos todos, até chegar em Jesus. Então, eles são divididos em 12 livros históricos, que é Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Depois nós temos os livros poéticos, tá? Que são 5 livros também, que é Jó, Salmos, Bom, então tem também os livros poéticos, que são 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Em algumas Bíblias é Cantares de Salomão que chama, tá? E aí nós temos os profetas, que são 17 livros, e eles são divididos em profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores são 5, eles são chamados assim por causa da quantidade, o tamanho do livro, tá bom? Tamanho de capítulos, é por isso, porque os outros depois você vai verificar que eles são bem pequenos. Então, os 5 profetas maiores Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Os menores, Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, tá? Então, assim, nós vimos que o Velho Testamento da nossa Bíblia, ele é dividido por temas, ele não é cronológico. Então, os livros, eles não são dispostos aqui cronologicamente, mas por temática. Então, os primeiros a lei, o Pentateuco, tá? Depois os históricos, depois os poéticos e depois os profetas, tá bom? Esse formato aqui nem sempre foi assim, tá? Originalmente era só a lei, as escrituras e os profetas, tá? Mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o Velho Testamento, ele foi escrito ao longo desses 1.600 anos, 1.500, 1.600 anos, até o último profeta, que foi Malaquias.
Após a escrita desse livro, nós temos um período chamado de período interbíblico, que é conhecido um período de 400 anos aproximadamente, onde é chamado silêncio de Deus. Não teve profecias, não houve profecias nesse período de 400 anos, tá? E depois desse período, esse período de silêncio, ele foi quebrado com a vinda de Jesus Cristo. Então é aí onde a gente vai iniciar o Novo Testamento. E o Novo Testamento, nós vemos na tabela aí também, que ele é dividido. Ele também é temático, então toda a Bíblia ela é temática, e o Novo Testamento ele é dividido também em evangelhos, tá? Que é basicamente a biografia de Jesus Cristo, então o nascimento, né? A obra, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo, nós vemos aí nos evangelhos. Então os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Ok? Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam sobre Jesus, especificamente sobre a vida de Jesus. Aí depois nós vamos ter o livro histórico, que é Atos, apenas esse livro que retrata a história ali, né? Da igreja primitiva, o início ali do cristianismo. E depois nós temos as epístolas. Tá? As epístolas, elas são cartas às igrejas, né, que contém a doutrina cristã para as igrejas. E o último livro é a profecia, né, que é o Apocalipse. E aí, para a gente entender, às vezes a gente tem alguns questionamentos, né? Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia é de fato a palavra de Deus? Principalmente quando a gente conversa com ateu, ou agnóstico, ou pessoas que não têm um conhecimento, mesmo assim, mais íntimo com Deus, surgem alguns questionamentos em relação à Bíblia. Principalmente quando a gente começa a ver alguns dados históricos, algumas coisas, a gente já foi muitas vezes questionado. Mas vale a pena confiar nesse livro tão antigo, né? A Bíblia é muito ultrapassada, é um livro tão antigo. E muitas pessoas escreveram. De fato, o que acontece? A Bíblia, ela foi escrita a muitas mãos. Então, segundo os historiadores, aproximadamente 40 homens escreveram a Bíblia, tá? E assim, ao longo desses 1.600 anos ali no Velho Testamento, e o Novo Testamento ele foi escrito a partir ali do ano 50 depois de Cristo até aproximadamente 100. Então dizem os historiadores que até o ano 100 do primeiro século depois de Cristo, o Novo Testamento ele já estava formado, tá? Ele já estava escrito, ele não estava organizado, mas ele já estava escrito, já tinha sido todo escrito. Então, esses escritores, em diferentes épocas, em diferentes lugares, culturas, foram usados por Deus para escrever esse livro. Né? Então, assim, foi escrito por homens? Sim, foi escrito por homens. Então, a Bíblia ela não caiu pronta para nós como ela é hoje. Não, ao longo da história, Deus ele usou homens inspirados. Então, homens movidos pelo Espírito Santo foram instrumentos, né, do Espírito Santo para registrar a história de Deus, né? Registrar a história de Deus com a humanidade, a história da humanidade e o relacionamento de Deus com essa humanidade, com esse povo. Então é isso, nós vemos isso, um registro de um relacionamento de Deus
com a humanidade. E foi através dos homens. Deus, Ele não bloqueou, por exemplo, Ele não cancelou a personalidade de nenhum desses escritores. Deus não ditou palavra por palavra para serem escritas aqui. Não, Deus inspirou, usou, trouxe o que precisava ser escrito e baseado no conhecimento, no entendimento que o autor tinha, ele colocava ali. Tanto que a gente verifica, principalmente nos evangelhos, a personalidade de alguns dos autores, né? Então, Mateus e Lucas e Marcos e João, embora eles contem a história de Jesus, você vai verificar que não é igual. Não é igual, tá? É diferente. Inclusive, os 3 primeiros evangelhos são chamados de sinóticos. Por quê? Porque eles têm visão similar, parecida, eles são parecidos. E segundo os historiadores, Marcos e Lucas, eles tiveram como base para escrever Marcos e Lucas o evangelho de Mateus e Lucas, o evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos é considerado o primeiro evangelho a ser escrito, tá? E ele Bom, então isso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então o que nós vemos ao longo de toda a história da palavra de Deus? Nós vemos que ela tinha um fim, uma finalidade. E no Velho Testamento, nós vimos que houve a queda e para que houvesse uma redenção, precisaria vir um Redentor, que aí nós vamos descobrir quem é esse Redentor mais claramente ali no Novo Testamento. Mas, gente, tem pessoas que falam que a gente deveria não usar, descaracterizar o Velho Testamento, porque o Velho Testamento não serve mais. Tem também algumas falas que falam que o Deus do Velho Testamento é um Deus vingativo, cruel, diferente do Deus do Novo Testamento que Jesus apresenta. Mas na verdade, quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente vai verificar ali nos evangelhos muitas referências de Jesus Cristo ao Velho Testamento, né? Inclusive aqui na apostila, nós vemos que em Gênesis 3 já faz menção de Jesus Cristo. Quando, ali no capítulo 3, verso 15, Deus fala para a mulher que viria um descendente dela, né, a semente dela, que esmagaria a cabeça da serpente. Essa menção é a Jesus Cristo, o Redentor. Então, toda a Bíblia, o tema central de toda a Bíblia é Jesus Cristo. O Velho Testamento e o Novo Testamento, ele traz o tema principal, que é a redenção, né, através de Jesus Cristo. Bom, talvez você já se perguntou, principalmente se você vem de uma outra religião, do catolicismo. Talvez você já tenha se perguntado por que a sua Bíblia é diferente da Bíblia protestante. Por que a Bíblia evangélica protestante é diferente, ela é menor do que a Bíblia católica? Essa diferença é por quê? Porque a nossa Bíblia, ela é composta por 66 livros, tá? Então, o Velho Testamento, ele tem 39 livros e o Novo Testamento, ele tem 27 livros.
A Bíblia Católica, ela tem 73 livros. Então, quer dizer, são 7 livros a mais. Você vai verificar aí na sua tabela, tá? Esses livros que tem na Bíblia Católica são chamados de apócrifos, tá? E tem também, além desses 7, tem também alguns acréscimos que estão no livro de Esther e no livro de Daniel. E aí, por que será que a Bíblia Católica tem esses apócrifos? Então, o que acontece? Em aproximadamente 200, 300 antes de Cristo, lá em Alexandria, Ptolomeu II, ele queria uma cópia do livro sagrado hebraico. Então ele solicitou, né, que fosse feito a tradução da Tanakh, tá? Que é a Bíblia hebraica. Então, quando foi feita essa tradução, ela foi feita por 72 sacerdotes, tá? E foi chamado de Septuaginta. E, bom, nesse período ali do silêncio de Deus, historicamente foram escritos muitos livros, tá? Que alguns deles, né, aqui, 1º e 2º Macabeus, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, Judite, Tobias, tá? E eles foram, quando foi feita essa tradução ali da Septuaginta, eles também foram traduzidos e eles foram acoplados ali a essa tradução. Mas, quando foi, né, lá no ano de 397 depois de Cristo, né, que foi feito, na verdade, fixado o cânon, quer dizer, esses livros, eles foram colocados a teste. Eles não passaram, entendeu? Por quê? Quais eram os crivos, os critérios para serem considerados livros sagrados pelos judeus? Que quem escreveu o livro? Isso era muito importante. No Velho Testamento, os escritos, eles foram feitos por profetas, tá? E no Novo Testamento, o critério, basicamente, é o mesmo, mas era pelos apóstolos. Ah, tá, mas todos os livros do Novo Testamento foram escritos pelos apóstolos? Não. Mas os que não foram escritos propriamente ali, né, pelo punho do apóstolo, foi supervisionado pelo apóstolo. Então, esse era um dos critérios. Ter sido escrito por um apóstolo ou por alguém supervisionado por ele para escrever, tá? E também, se quando ele lido, né, ele era percebido a inspiração do Espírito Santo. Porque os livros históricos, quando se lê, ele não causa o mesmo que os livros sagrados causam em nós. Então, esse também era um dos critérios. Então, quando foi fechado o cânon, foi entendido que esses livros apócrifos, tá, não eram inspirados por Deus. Eles não podiam ser considerados sagrados. Ok? Então, a nossa Bíblia, ela é também chamada de cânon sagrado. Então, todos esses 66 livros aqui, eles são considerados inspirados por Deus. Ok? E os apócrifos são considerados não inspirados, mas históricos. Eles valem para conhecimento histórico. Tem muita coisa que eles abordam aqui
que são fatos que aconteceram mesmo e que para conhecimento histórico são bons, mas não são sagrados, não são sagrados. Então a diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica é isso. A nossa Bíblia tem 66 livros e a Bíblia católica tem 73 livros. Mas o conteúdo muda? Não muda, gente. Tirando esses apócrifos aqui, como eu falei, o conteúdo é o mesmo. Tá bom? A diferença é apenas esses acréscimos. Então, assim, se você ouvir dizer assim, mas os protestantes retiraram da Bíblia deles os livros. Não, na verdade, quando foi passado pelo crivo dos rabinos judeus, não passou. O que continha na Bíblia hebraica é exatamente o que contém na nossa Bíblia, tá bom? Então o que continha na Tanakh é o que contém exatamente na nossa Bíblia. É claro que se você pegar a Bíblia hebraica, a disposição dos livros é diferente, porque eles unificam, né, alguns livros ali, tipo o primeiro Reis, Samuel, Crônicas, tá? Mas o conteúdo em si é o mesmo. Mas a nossa Bíblia, como ela está para nós hoje, ela segue o mesmo padrão ali de divisão de livros, como na Septuaginta. Só que lá no ano de mais ou menos 1400 ali, quando começaram a questionar, porque muitas coisas aconteceram, né, em relação à Bíblia, teve essa tradução, né, a primeira tradução da Tanakh foi para a Septuaginta. Depois, mais para frente aqui, foi feita a tradução para a Vulgata Latina. Então, talvez você esteja se perguntando, por que aconteceram essas traduções? Porque a Bíblia, originalmente, ela foi escrita no hebraico e no aramaico, né? Como você viu aí na apostila, o Velho Testamento, originalmente, foi escrito na língua hebraica e aramaico. Depois, o Novo Testamento, ele já foi escrito no grego. Por quê? À medida que foram havendo assim, a evolução da humanidade e foram se espalhando, foram se perdendo algumas línguas, né? E no tempo do Novo Testamento, por exemplo, naquela época, a língua que se falava era o grego. Então, ali em Alexandria, a língua era a língua grega. Então, quando Ptolomeu pediu que queria uma cópia, né, da Tanakh, era a tradução do hebraico, do aramaico, para o grego. Depois, passados-se alguns anos, né, a língua mais falada era o latim. Então, foi requerida uma tradução pela igreja, né, para o latim, e foi chamada essa tradução de Vulgata Latina, e durante muitos anos, ela que serviu ali, né, de conhecimento para o povo, até que teve interesse de um irmão em traduzir para o inglês, em aproximadamente 1300 depois de Cristo, e ele traduziu, né, só que aí começou a ter alguns conflitos com a igreja, porque, né, a igreja fazia algumas imposições e tal. Por fim, a Bíblia ela foi destruída, não foi aceita, por causa disso também ele, né, pagou com a vida. E depois, futuramente, vem então Martim Lutero, e, né, ele foi fazer a tradução ali da Vulgata, depois do original, quando ele começou a traduzir do original grego, e ele viu que algumas coisas ali da tradução da Vulgata estavam um pouquinho diferentes, e ele teve um entendimento, então ele traduziu a Bíblia, né, para o alemão mais direto do grego. E aí depois disso, né,
teve a imprensa de Gutenberg, que foi o que facilitou. Eu estou falando meio corridinho, mas é porque a história é muito grande. Então, inicialmente era feito oral, depois era feito registros em argila, depois tinha papiros, né? Tinha também... eu esqueci o outro nome, o pergaminho, né? Então era registro em papiro, pergaminho. Depois foi mudando até que veio, né, a descoberta do papel. No século II começaram a se fazer alguns registros, mas era tudo manuscrito, gente. Tá? Então, assim, para se ter uma cópia das escrituras era muito difícil, não era todo mundo que tinha, por isso que às vezes teve muitas confusões, né? E aí, quando teve o advento, então, né, da imprensa de Gutenberg, é que foi facilitado, então, o acesso à Bíblia para todos, tá bom? Para nós, a tradução que veio para nós, ela foi realizada por João Ferreira de Almeida, direto também do grego, tá? Do hebraico e do grego. Foi no ano de 1753, quando foi feita a primeira tradução para a nossa língua, tá bom? Então a gente verifica ao longo da história que foi todo um processo até a Bíblia chegar a nós da maneira como ela é hoje. Então antes era muito difícil se ter acesso, nem todo mundo tinha, aliás, também outro fator é que nem todo mundo sabia ler, né? E as leituras eram feitas ali pelo sacerdote, né? Depois a gente verifica já aqui na nossa era, que era na igreja, né? Uma leitura ali em conjunto, e só à medida que foi acontecendo a evolução, as descobertas e facilidades mesmo para distribuição, é que nós podemos ter acesso à Bíblia como ela é hoje. Por isso que é tão importante, gente, a gente valorizar a Bíblia. Porque até ela chegar a nós, para que nós pudéssemos todos em sua casa ter um exemplar das Escrituras Sagradas, muita gente se dedicou ao máximo. Muita dedicação, né? Teve gente que pagou com a vida. E hoje nós podemos ter um exemplar na nossa casa, que a gente tenha a oportunidade de ler na nossa língua, a hora que a gente quiser, quando a gente quiser. E como nós lemos aqui, no início, no Salmo 119, Deus, Ele... um cuidado tão impressionante conosco, que Ele, né, teve assim, esse cuidado de registrar. Então, através desses homens santos, esses registros da história foram feitos, esses registros proféticos foram feitos, os livros poéticos, ele retrata ali o relacionamento de Deus com os homens e dos homens com Deus. É um relacionamento entre Deus e os homens, a gente vê isso, né? E aí tudo registrado e a gente tem esse acesso. Então a gente quer conhecer a Deus, a gente precisa se utilizar da palavra de Deus. E como nós falamos, o grande plano de tudo isso é o quê? O plano de redenção da humanidade. Então nós vemos que o Senhor, Ele deixou o último livro, né, que é o Apocalipse. Ele, segundo os historiadores, ele foi escrito ali por volta de 96 a.C. E ele fala como será então a consumação. Então nós vemos no Antigo Testamento a preparação, né,
para a vinda de Cristo, nós vemos nos evangelhos a manifestação ali, e nós vemos em Atos a propagação do evangelho. Nas epístolas nós vemos a explanação, a doutrina de Cristo para nós. E no Apocalipse nós vamos ver a consumação, como as coisas elas devem acontecer até que Jesus ele venha e arrebate a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Bom, como eu disse, foi um breve histórico, tá, gente? Tem muita coisa. Eu vou deixar na última aula a bibliografia para quem tiver interesse em pesquisar mais, porque vale muito a pena a gente conhecer a nossa história, né? A história do cristianismo. Então nós, enquanto cristãos, nós precisamos ter um conhecimento um pouquinho mais aprofundado das nossas origens, de como surgiu tal coisa, principalmente para quem estuda, para quem está na escola, no ensino fundamental, principalmente no médio, quem está na faculdade, volta e meia, você é arguido por algumas perguntas, né, sobre a Bíblia, sobre Jesus. Mas a Bíblia é fantasiosa, mas tem histórias ali que não aconteceram de verdade, porque a gente já vê isso registrados lá na Ilíada, de Homero, não sei o quê. Então, se a gente não conhece a nossa história, a gente não sabe como se deu cada coisa, a gente não consegue debater. E a gente abaixa a cabeça, fica envergonhado. Então eu quero te incentivar mesmo a buscar um pouquinho mais da história. Essas informações de hoje, eu peguei bastante de um livro chamado A Bíblia através dos séculos, tá? Também tem um documentário no YouTube chamado A Historicidade da Bíblia, que é muito bom também, que vai te dar um relato sobre a história da Bíblia mesmo, desde o início até os dias de hoje, né? Nós temos também alguns relatos em alguns livros de filosofia. O livro de filosofia ocidental, ele aborda também um pouco disso, porque, gente, a nossa história, ela começa aqui. Então a Bíblia, ela não retrata, claro, todos os eventos da humanidade ao longo desses anos todos, né? Não, mas ela nos dá uma prévia e a gente entende muita coisa. E quando a gente vai conhecer um pouquinho da história, aí a história em si, a gente entende ainda muito mais e aí a gente pode debater. Amém? Na próxima aula, então, a gente vai concluir a lição. Nós vamos ver sobre a inerrância, sobre a inspiração e como nós devemos estudar a palavra de Deus. Amém? Daqui a pouquinho nós teremos nosso culto. Venha, participe. Tá bom? À noite nós teremos, à tarde nós teremos culto também, e à noite culto online. Que o Senhor te abençoe e te dê um ótimo domingo. Fique na paz.